que eu utilizava as técnicas, eu de fato fui sentindo as melhoras. Como eu sou terapeuta, então eu fiz com mais afinco, com esse interesse de fazer a massagem em mim, melhorar as minhas dores, mas entender como eu poderia aplicar isso para que os meus clientes também sentissem a melhora que eu estava sentindo. Foi muito bom. Eu resolvi já um problema de intestino que já está praticamente resolvido, porque o intestino é totalmente preso, certo? No dia que eu vi o exercício, eu senti realmente assim o destravar. E estou fazendo tudo que ela faz. Eu me aderi totalmente ao ensinamento dela, alimentação, cortei açúcar, cortei leite, cortei trigo, cortei tudo. Porque na altura do campeonato, com 78 anos, eu tenho que ter saúde, né? Para poder viver com tranquilidade. Como ela fala, que não quer dizer que a articulação vai regenerar, não é isso. É eu não sentir dor. E isso eu estou conseguindo aos poucos, porque tem pouco tempo. E a prática é que vai dar o resultado, né? Eu dormia e acordava, né, com dores, sabe? Hoje ainda tenho dores, mas está bem mais amena, tá entendendo? Já diminuiu, vou dizer assim, uns 30%, sabe? Eu faço exercício, porque eu tenho investigado e vejo que realmente a alimentação é tudo, certo? Então eu estou procurando desinflamar, fazendo os exercícios e seguindo o que ela fala, né? Estou seguindo o que ela fala, porque a cura está na gente, né? Então eu tenho que pegar essa orientação e ter um resultado melhor de saúde. Percebi assim, o Finger Yoga e o Carimbuí foram muito importantes para mim, porque eu acho que são métodos fáceis de se usar, né? E eu senti assim um resultado muito rápido. Eu realmente senti uma melhora de imediato. Os pontos o método do Carimbuí e o Finger Yoga, eu sinto assim, logo em seguida já de praticar, eu já sinto que solta a tensão, por exemplo, da lombar, né? E da região cervical também, e as dores assim nos braços, eu sinto que é logo em seguida e depois esse bem-estar permanece. Como eu também acabo sofrendo os efeitos colaterais dos medicamentos, então por isso que eu busco alguma maneira de me tratar com exercício para evitar esse desconforto. O Finger Yoga, realmente, como a Paula diz no curso, a gente consegue fazer em qualquer situação, sentada por exemplo, outro dia eu viajei, sentada no carro, eu fui fazendo, né? E isso já me ajudou, e até a gente se ocupa, mas é interessante quando a gente está numa situação assim, sentada, né? E ajuda a passar o tempo e a gente consegue um resultado satisfatório. Minha filha, ela tem 40 anos, ela é terapeuta ocupacional. E ela estava passando por umas dificuldades e ela falou que estava travadinha. Mãe, eu estou travada, eu não tenho ânimo, eu estou travada. E eu falei assim, vamos fazer alguma coisa? Vamos. Aí ela falou assim, mãe, isso é milagre. Muito bom, muito bom. Aí eu falei, então tá bom, né? Então vamos aplicar. Falei, você mesmo pode ir fazendo. Porque a gente não mora tão perto, não dá para fazer todo dia. Eu fazer por ela, né? Mas ela tá fazendo. E para as pessoas que estão também comigo, meu marido também está fazendo, eu passei para ele. Ele andou assistindo aulas comigo também, quando assim que podia. E ele também faz, ele falou que também se sentiu assim bem melhor também. Mais em sentido assim de energia, né? De se sentir melhor o estômago. Nossa, para ele aquele ponto da perna pro estômago foi sensacional. Olá, boa noite, como é que vocês estão? Bem-vindos, bem-vindas à quarta aula do nosso workshop de Bem com Sua Coluna. Meu nome é Paula Guimarães e durante essas aulas eu estou te mostrando como você pode conquistar o tão sonhado alívio das suas dores, que é possível ter uma vida sem dor. Nas últimas aulas eu te passei muitos ensinamentos, como cuidar da sua coluna. Primeira aula foi a cervical, segunda aula foi a lombar, terceira aula a região torácica, né? Passei mudanças de hábitos que você pode incluir na sua rotina, como deitar, como levantar, como dormir, tomar mais água, né? Como abaixar para não ter dor lombar. E também as técnicas orientais
para tratar toda a sua coluna parte a parte. Vocês tiveram um resultado imediato e vocês estão de parabéns, tá? Porque é uma turma muito comprometida com o aprendizado, querem mesmo melhorar. Vocês me enviam muitas mensagens, enviam áudio, comentários, estão aqui na aula fazendo junto comigo e o melhor de tudo, estão tendo resultado, tá? Então, a gente vai mostrar para vocês em que parte a gente está na nossa jornada hoje, não é? Sempre eu lembro vocês que eu tenho um conteúdo gratuito, que é a primeira etapa, né? Um conteúdo todo voltado para terapias orientais, o que você pode fazer em você mesmo. Então, você pode acompanhar pelo YouTube, pelo Instagram, sempre tem alguma coisa, todos os dias nós postamos alguma coisa para você. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é essa que você está participando, tá? Que é o workshop de Bem com Sua Coluna, é gratuito, né? Para você tratar a sua coluna com possibilidades de cura, de melhora com as terapias orientais, você entender o que é terapia oriental, você vê como funciona, daí você vai ter um conceito sobre terapias orientais e não um preconceito, um pré-conceito, né? Então você conhece, você está conhecendo como tratar com as terapias orientais. A terceira etapa é o curso Viva em Paz com Sua Coluna, que a gente vai abrir as inscrições só na segunda-feira, mas eu vou falar desse curso amanhã, tá? Prometo que amanhã eu tiro uma parte da aula para falar desse curso, que é um curso pago, né? Mas graças a esse curso que eu posso estar aqui fazendo esse curso gratuito a vocês, tá? Então, calma aí com a ansiedade, que eu falei ontem, né? Do coração ali, aquela região da torácica, ansiedade, já tem um monte de perguntas sobre o curso. Amanhã eu vou passar todos os detalhes do curso, passo a passo. Então, você não perca a aula de amanhã, tá? Mas antes, a gente vai ter aula mesmo. Vou falar das enfermidades da coluna, tipo osteoporose, artrose. E aí, depois eu falo para vocês do curso. Fica tranquilo, fica calmo, respira, não fica ansioso, ansiosa, tá? Aguarda um pouco, tá bom? Que a gente está preparando umas surpresas e uns descontos para você. Já estou falando aí o que é a surpresa, né? Que é o desconto também. E aí, a quarta etapa seria as sessões individuais comigo, que no momento está fechado, porque eu não estou conseguindo atender, né? Todo mundo. Então, a minha agenda está fechada por enquanto. Então, a gente fica com isso, tá bom? Nesse momento, vamos aproveitar ao máximo esse workshop, vamos aproveitar ao máximo essa energia que a gente está gerando, né? Que vocês estão gerando junto comigo, essa energia boa de cura, né? Que passa de agradecimento, de gratidão. Eu recebo essa palavra milhares de vezes por dia e essa gratidão vai lá para os meus mestres do Japão também, para a Oki Sensei, que fundou essa escola do Okido, né? E que compilou todas essas terapias orientais juntas, né? Fazendo todo o trabalho do Okido, para as pessoas que me ajudam aqui, né? E para vocês, essa energia boa vai para vocês, é energia de cura circulando entre nós, tá? Então é energia de cura mental, física. Tem gente que está com ânimo de viver de novo, não é só a coluna que está melhorando o estado interior de ânimo, de esperança, tá? Então vamos colocar aqui um áudio para vocês verem como são muitos áudios, gente, centenas de áudios. Eu tenho que escolher, é muito difícil escolher, tá? Confesso que eu fico assim, com o meu coração apertado, porque cada um mais bonito que o outro. Vamos ouvir aqui, tá? Da Célia, ó. Boa noite, meu nome é Célia, sou de Curitiba, Paraná. E estou muito grata por esse curso tão maravilhoso. Hoje eu quero dar um depoimento, que estou assistindo todas as aulas, mas hoje, em particular, eu estava com muita dor no peito, no pulmão e no braço esquerdo, desculpe. E com o ensinamento de hoje, nos pontos de hoje, que foi no braço,
foi muito interessante para mim aqueles 3 pontos. Já senti uma melhora muito grande e estou continuando assistindo, estou passando para todas as pessoas que eu posso, que tem uma capacidade de assistir, porque é sensacional. Gostaria realmente de parabenizar pela iniciativa. Muito obrigada. Um abraço bem grande e estamos na aula aí amanhã, sábado e domingo. Muita energia positiva. Muito obrigada. Tá vendo? Muita energia positiva. Obrigada, Célia, você tá aqui com a gente. É a gente junto criando isso, sabe? Um ano melhor, uma vida sem dor, não é? A Maria. Boa tarde, Paula. Eu sou a Miriam, de Barão de Antonina, e estou fazendo as suas aulas. Miriam Maria. Tá? Tá? Eu tenho um desgaste ósseo no fêmur esquerdo, na cabeça fêmur esquerdo, e não posso ficar muito tempo sentada, que tem uma dor muito forte que sobe para a lombar. Mas o incrível aconteceu ontem, enquanto eu assistia a sua aula, e acabei dormindo, pois eu estava sentada. Quando acordei, falei, Cruz, perdi a aula. Mas por que eu dormi, Paulo? Porque eu estava sem dor. Fiquei 1 hora sentada sem nenhuma dor. Hoje, agora há pouco, acabei de assistir a revisão da aula, para não perder o fim que eu acabei dormindo. Mas o bom é que eu não dormi por falta de atenção, mas porque eu não estava com dor. Estou amando as aulas e hoje quero ver a última aula imperdível. Obrigado por essa oportunidade. Tchau. Um beijo, Maria Miriam. Que bom que você conseguiu dormir. Oi, Paula. Né? Sou eu de novo. Porque Maria Lúcia Quemura, ou Malu, como o pessoal me chama. Malu agora. Eu participei das 3 aulas, fiz todos os exercícios e você já deve saber, com toda certeza, o benefício que isso me causou. Eu agradeço imensamente tudo isso que você está fazendo por nós, viu? E eu vou passar isso aqui para um monte de gente, para as pessoas que eu conheço se beneficiarem também. Muito obrigada. Eu acabei de fazer agora a 3ª aula, né? E fiz todos os pontos e tal. Soltou tudo. Eu tava aqui com o meu trapézio horrível, né? Tava muito tenso. Tive uma notícia muito chata hoje. Tava tudo muito tenso. Mas fantástico. Gostei demais e vou fazer isso todo dia. A minha lombar, como eu te falei no último áudio, que estava destruída, estava horrível. Tinha hora que eu não conseguia parar em pé. Tô milhões de vezes melhor. Tô muito melhor mesmo. Já tô me soltando, andando, fazendo e acontecendo aqui em casa, tá? Muito agradecida. Muito agradecida mesmo. Deus te abençoe. Então, gente, obrigada pelo testemunho de vocês, tá? Malu, obrigada. E é isso que ela falou, ela tá compartilhando. Vamos compartilhar essa aula. Manda para as pessoas, tá? Ajuda a fazermos um mundo melhor, aliviar a dor de uma pessoa, não poder dormir, não é? É muito ruim. Ela dormiu na aula. De tanto que aliviou, ela dormiu na aula, tá? A outra que disse agora, a Malu, que recebeu uma notícia ruim e aí ficou tudo muito tenso no trapézio. É aquilo que a gente estava falando, do estado emocional a influenciar na nossa musculatura, na nossa coluna, entende? Então tudo está relacionado. Uma notícia pode te dar uma dor lombar quase que imediatamente, tá? Então é assim que a gente funciona, tá tudo muito ligado, tá? Então, muitas vezes a gente entra num estado de desespero, num estado de depressão por causa da dor, né? Quando a gente tem dor e não vê uma possibilidade de sarar, uma possibilidade de cura, a gente fica desesperado muitas vezes. O que eu vou fazer? Eu já fiz de tudo e nada funcionou, não é? Remédio não aguento mais tomar. Que foi o que aconteceu comigo? Eu tive 2 experiências graves de dor, não é? Uma crônica, né, que foi infância,
juventude, adolescência toda, e era uma dor desesperadora muitas vezes, porque eu tinha às vezes um compromisso, eu tinha filho para criar, tinha trabalho e deixava de fazer as coisas por causa da dor. Tomava remédio, como eu contei para vocês, até sentir mal, até o momento que eu falei, não dá mais para tomar remédio. Então era uma dor crônica que ficou por muitos anos. E o ano passado, como eu contei para vocês, eu tive uma experiência de uma dor pontual, né? Que foi as 3 hérnias de disco, que eu tive muita dor, que eu parei de trabalhar. Tá aqui minha equipe que me ajudou a recuperar, né? Que me tratou, o Camilo tá aqui, que me tratou muitas vezes. Aí eu já não tive desespero, gente. Nenhum momento de desespero eu tive com essa dor. Era forte a dor, cheguei a chorar de dor, tá? Cheguei aí ao pronto-socorro, vocês sabem disso, mas eu não tive desespero. Por quê? Porque eu tinha um caminho já, que eu sabia que eu ia sarar, que eu ia melhorar. Hoje não postei aí para vocês, eu correndo no parque. Então assim eu fui vencendo a dor, eu não tenho mais dor, tá? Eu tenho 3 hérnias e vivo bem com as hérnias, é isso que eu quero passar para você. Dá para viver sem dor, tá bom? Então, com certeza, quando a gente tem uma dor, né? A primeira coisa que acontece é a gente se perguntar, mas por que eu tenho essa dor, não é? Da onde veio essa dor? Aí a gente começa a pensar, é a mala, é o travesseiro, é o colchão, abaixei para pegar um negócio no chão, aí travou, mas todo o ambiente ali já estava propício, já estava criado para isso acontecer, né? Então é sobre isso que é essa aula de hoje. Você vai entender o que levou você a ter essa dor. Você vai entender ao final dessa aula, você vai entender da onde vem sua dor, quais são as relações que ela tem com seus órgãos, com seu corpo, com seus estados emocionais, tá? Então essa dor não veio do nada, não veio do além, né? Então muita gente chega aqui e fala assim, do nada travou minha coluna. Não é do nada, não é do nada, é o telefonema do depoimento da Malu, não é do nada. Recebeu uma notícia que travou todo o trapézio, travou a coluna, entende? A gente é vulnerável a nossos estados emocionais. Aparece aonde o que a gente sente? No nosso corpo, tá? Então, nós vamos ver cada parte da sua coluna, tá? Que relação ela tem com os órgãos. Por exemplo, se você tem um intestino preso, não é? Intestino preso não é uma enfermidade. Então, a sua família tem intestino preso, você vai 2 vezes ao banheiro por semana, você acha que isso tá ok, que isso tá normal, que é assim mesmo. Não é normal. É comum, mas não é normal, né? E aí você vai levando sua vida assim, né? Com esse intestino preso, tem dia funciona, tem dia não funciona. Quando o negócio está muito apertado, se está já inchada, com dor, com gases, incômodo, né? A calça já não fecha, aí você toma um laxante. E assim você vai vivendo. Lá pelos seus 40 anos, você vai pegar uma mala, né? Ou uma sacola, e aí trava a sua lombar. E aí você vê que você tem uma hérnia de disco aqui no final da lombar, próximo ao sacro já. E aí você fala, é a mala, é a sacola do mercado que eu fui tirar e carregar a sacola, entende? E fica nessa ladainha, nessa história, vem aqui, conta essa história pra mim da mala, da sacola, e eu fico ouvindo aquilo meses e meses, até você entender que não é a sacola e não é a mala. Uma hérnia de disco não se faz de uma hora para outra. Uma hérnia de disco é construída ao longo da nossa vida. Um intestino preso afeta a sua lombar. E assim nós vamos ver vários exemplos aqui, várias situações de toda a sua coluna. Para isso, tá? Eu tenho aqui nosso convidado especial, que é faixa preta de Aikido. Não sei se vocês viram aí antes, né? A gente fazendo alongamentos aqui, ele já me deu um golpe, tá? Então, cuidado, que a gente está com faixa preta aqui de Aikido, que é o Camilo, que é da minha equipe. Bem-vindo, Camilo, deita aqui pra gente. E o Camilo vai ficar aqui de modelo para eu mostrar nas costas dele toda a nossa relação
dos órgãos com a coluna, com as dores que você tem, com as dores que você está sentindo, e aí esse entendimento vai ficar muito mais claro, tá? Para você, vai ficar muito mais orgânico, você vai fazer essa relação, você vai fazer o seu diagnóstico, digamos assim, entre aspas, o entendimento, por que você está sofrendo de dor lombar, ou dor cervical, ou dor torácica, do lado direito, do lado esquerdo, isso que eu quero passar para você aqui, tá? Então vamos prestar bastante atenção. Eu vou pôr a coluna aqui, nas costas do Camilo, isso, vamos colocar aqui, para vocês verem essa relação aqui da coluna, né? Como que fica uma coluna? Em cima das costas do Camilo. Então, aqui em cima, ó, a gente tem a região cervical. Esse osso é a base aqui da cabeça, a base do crânio. Aqui é a região cervical, são 7 vértebras, né? Do tronco dele aqui já começa a torácica, vem até o final de onde saem as costelas. Você pega aqui a costela, ela sai assim diagonal, nesse sentido aqui para baixo, tá? São 12 torácicas, e aí vem a lombar, já na parte da cintura, já não é mais tronco, já é a cintura nossa. E no final vem o sacro. Então, o sacro, ele tá dentro, encaixado na bacia pélvica. Se você tocar aqui nele, você vai encontrar o osso da bacia pélvica, tá? Por baixo aqui do sacro, tá? Do lado do sacro, por baixo da calça aqui. Então, era só para vocês terem uma noção, mais ou menos, da distância de cada parte da coluna. Nosso tronco, aqui tá toda a torácica, aqui tá toda a cervical, aqui embaixo tá toda a lombar. Então, vamos estudar cada pedacinho aqui, como que relaciona. Vamos começar pela cervical, tá? Vou pegar aqui uma caneta pra gente marcar aqui no Camilo, tá bom? Essa vértebra mais saltada aqui, ó, que você pode tocar em você aqui, você vai encontrar um montinho, uma montanha, né? Essa montanha aqui é a cervical 7. A cervical 1, na verdade, ela tá lá dentro do crânio, tá? Aqui tá a cervical 7 dele, ó. Até aqui é a cervical. Por que que ela tá dentro do crânio? A 1 e a 2 ficam um pouquinho aqui dentro da base occipital, tá? Que são as vértebras bem importantes. Aqui elas não têm disco, daqui para baixo todas têm disco. Aí a gente tem aqui as 12, né? Aqui a gente vai fazendo aqui, ó, mais ou menos são um pouco maiores. Vou fazer um desenho aproximado aqui, as torácicas, nessa altura aqui, tá? Do Camilo. E depois a gente tem as lombares, que são bem grandes. Como que a gente acha as lombares? Só para você ter uma ideia. Tá vendo esse ossinho aqui, ó? Esse aqui é a escápula do Camilo, né? A escápula, na verdade, ela fica bem nessa região torácica. Antigamente chamava omoplata a escápula. Ela é mais ou menos triangular aqui, ó. É importante para a gente localizar nossas dores, onde estão as suas dores, entender só um pouquinho da coluna. Aí vem aqui a lombar, tá? A lombar, a gente acha que é a cintura do Camilo, né? Tem gente que não tem mais cintura, mas se tivesse cintura, Camilo tem cintura, né? Ó, onde é a cintura aqui, que eu falei para vocês, a nossa cintura, é a direção do seu umbigo, aqui na frente, é a lombar 3 aqui, as lombares são bem grandes. Aí você vai ter aqui acima, ó, lombar 2, lombar 1. E aqui embaixo você tem lombar 4, lombar 5, tá? Então aqui você vai ter 1, 2, 3, 4 e 5. Aí você vai ver os números ao contrário. Então aqui cabe mais uma torácica nele, entendeu? Então, se a gente tiver uma dor vindo aqui para a cervical, nessa região, que pode ser torcicolo,
pode ser hérnia de disco, artrose, qualquer enfermidade que você tem aqui, ou só mesmo uma tensão muscular, né, que não é uma enfermidade, só uma tensão. Uma dor que desce para o braço, porque daqui saem nervos, né? Nervos que vêm para essa região, nervos que vêm para o braço, nervos que vêm aqui, em volta da escápula, tá? Se você tiver dor aqui, é fígado e a vesícula biliar, não é? Então, às vezes a gente vai cultivando isso desde a infância. Se a gente come muita fritura, aquela criança que só come nuggets, só come hambúrguer, batata frita, né, alimentos processados, nunca viu um brócolis na vida, não sabe o que é uma berinjela, não é? Não come legumes, não come frutas, não gosta. Então, é bem provável que ela vai ser uma criança e um adolescente um pouco mais raivoso, porque o fígado está ligado à raiva, né? Então pode ser aquela criança, às vezes, que bate no amiguinho da escola, não é? Que é comum, às vezes bate na mãe, né? Tem que educar para não bater. Então, tem um componente emocional também, né? E a raiva, como eu falei para vocês ontem, a raiva muitas vezes faz você acordar com um torcicolo, tá? Você vai dormir bem, mas com raiva. E aí você, bem se eu falo sem dor na cervical, e aí você acorda com torcicolo. E aí trava, e aí pinça nervo, vai doer o braço, tá? Então cuidar do fígado e da vesícula e da sua raiva, para você aprender a conversar é muito bom, aprender a expressar o que você sente, tá? Falar o que você sente antes de explodir, porque quando a gente tem o fígado vulnerável, a gente tem tendência a explodir. Do nada a gente explode, não é do nada, é que a gente está guardando. Então, aprender a falar o que você quer, aprender a falar o que você acha, é muito importante quando você tem dor na cervical. E essa dor na cervical começa a afetar, dá enxaqueca tensional, que essa dor desce para o braço e sobe para a cabeça. Dá labirintite, dá enxaqueca, tudo isso está relacionado ao fígado. Aí você vai tratar o fígado naquele ponto que a gente aprendeu ontem, tá? Então, depois, a gente descendo mais aqui nessa região, desse lado, que é o lado direito aqui do camilo, essa região aqui, se eu vier aqui para frente, ó, o fígado dele tá nessa altura aqui, ó. Tá? A gente tem o fígado do nosso lado direito aqui, um pouco abaixo da costela. O fígado é bem grande, um órgão bem grande. Então, se ele tiver aqui uma tensão, uma dor, também vai ser fígado e vesícula biliar, ó, tá? Se ele tiver dor aqui nessa região. Muitas vezes essa dor do lado direito dá uma dor aqui em cima, ó. Também do fígado, trava aqui, ó, né? Essa parte nossa aqui, lembra que a gente tratou ontem? Como que trata essa dor? Aqui, você lembra disso? Trata aqui, pode ser do fígado quando é do lado direito, tá bom? Então essa dor pode aparecer aqui, não ficar só na cervical, o fígado vai influenciar todo esse lado. Se você tem gordura no fígado, por exemplo, se você tem pedra na vesícula, né? Se você tem esteatose hepática, que é a gordura no fígado, né? Ou se você bebe muito, né? Se você tem enxaqueca, já indica que seu fígado está em desequilíbrio, que precisa tratar o fígado e que você vai ter dores nesse lugar. Se você tem labirintite com frequência, também indica que seu fígado está em desequilíbrio. Você vai usar os pontos do fígado, os pontos da cervical e da torácica para tratar esse lado direito. Aqui pode crescer, virar uma corcundinha aqui de cifose. Então, esse adolescente, essa criança que não comia nenhuma verdura, quando ela cresce, por exemplo, ela vai piorar isso, né? Porque o adolescente piora a alimentação. É normal, né? Ele precisa criar a identidade dele, então ele não quer comer nada que o pai e a mãe comem, ou quer mudar a situação, né? Esse lado pode crescer muito, inchar. O músculo tensionado, ele puxa aqui, ó. Vê se você entende isso. Ele puxa a coluna. Porque quem mantém essa coluna ereta é o músculo.
e o músculo sofre influência do órgão. Então ele puxa, aí faz uma escoliose aqui, entorta a coluna, com essa criança que nunca comeu um verde na vida, né? Então, o que acontece? Às vezes você leva lá no ortopedista, porque são medicinas diferentes. O ortopedista ele vai olhar aqui só, ele não vai olhar o órgão. E aí ele diz para você, seu filho ou seu neto, né? Deve estar carregando muito a mochila desse lado, então entortou a coluna dele, porque ele cresceu muito rápido, aí entorta a coluna por causa da mochila. É o que a gente está acostumado desde pequeno, colocar a responsabilidade lá fora. São visões diferentes, né, de medicina diferente, tá? No Oriente, não, é essa má alimentação dessa criança, desse adolescente que criou essa tensão aqui, tá? E aí puxou a própria coluna para cá, e aí cria um S aqui para compensar, cria outra escoliose lombar, ou uma cifose, uma corcundinha aqui, né, desse lado, quando você passa a vida inteira com o fígado, já tirou vesícula, vai ter dor aqui. Quando tira a vesícula, mais ainda o fígado sofre, tá? Então, vamos ver aqui do lado esquerdo. Do lado esquerdo, ó, baço e pâncreas, tá? Aqui desse lado. Então, se você é de uma família diabética, sua tendência vai ser aqui você ter mais tensão, dor nessa altura. A sua escoliose vai virar para lá, se você tiver escoliose. A sua corcunda também vai para cá, para esse lado. Então, essa parte mais alta aqui, quando incomoda aqui, é o estômago, tá? Aqui em cima, estômago. É que você vê aí, tá espelhado no Instagram, mas aqui embaixo é o pâncreas. Então, é muito comum o diabético ter dor aqui nessa região toda aqui, tá? Comendo muito açúcar também, às vezes você não é diabético, mas você está comendo muito açúcar, então isso aqui incha. Você toma muito refrigerante, isso causa gastrite, refluxo. Se você tem refluxo, você vai ter essa dor aqui, nessa quina, nesse cantinho da escápula aqui, ó. Onde a escápula tem o músculo aqui em volta da escápula, aqui vai doer em você, tá? Quando dói mais aqui ao centro, que eu já adiantei um pouco disso para vocês ontem na aula, né, da torácica. Bem aqui no centro mesmo, é a circulação. Então, pode ser a pressão alta, pode ser se você é cardíaco, se sua pressão está alta, se sua pressão é muito baixa, ou você é, além de hipertenso, você é cardíaco, você já teve um AVC, que é circulatório, ou um infarto, ou está à beira de ter um infarto, né? Então, o que você tem que fazer? Diminuir bastante os embutidos, diminuir os excessos de produto animal, diminuir o açúcar, porque isso diminui seu colesterol, tá? Tirar o açúcar, baixa o colesterol. Tirar o açúcar, equilibra seu pâncreas. Se você é de uma família de diabéticos, você vai fazer outra dieta. Não vai fazer a dieta dos seus pais, porque você vai pelo mesmo caminho, você vai mudar essa condição. Se toda a sua família é hipertensa, seu avô morreu de AVC, seu pai teve um infarto, o que você vai fazer? Você pode virar vegetariano, por exemplo. É uma sugestão que eu te dou. Você não vai ter infarto se você virar vegetariano, tá? Então, você muda o curso do rio. Em quanto é tempo? Não é? Então, e você vai ter uma dor entre as escápulas, principalmente aqui, ó, nesse músculo aqui. E essa dor vai queimar. Aqui ontem tinha um testemunho de uma de vocês aqui, não é? Que tem dor aqui do lado esquerdo, entre as escápulas, e é hipertensa, tá? Depois vocês vão me falar aqui. Agora tá sem comentário para você ver aqui, mas depois você vai dar o seu testemunho aqui, tá? É muito comum isso. E aí a gente vai para a lombar, aqui embaixo. Então, vamos dividir a lombar aqui, ó, bem na vértebra 3 aqui, que é bem na sua cintura, quando você faz aqui, ó. Aqui tá meu umbigo. Então, a minha lombar 3 aqui atrás, ó, tá na altura do meu umbigo. A sua lombar 3 tá na altura do seu umbigo. Então, você divide aqui.
da lombar 1 até a lombar 3, normalmente, se você tem hérnia aqui, tem a ver com o rim, tá? O rim é um R, tá? Tá invertido aí. Por que que tem a ver com o rim? Que é a região dos rins, tá? Então, você fala assim, ah, mas eu fiz exame, não deu nada no rim. Você vai dizer isso, não é? Eu te digo o que eu disse ontem, quando aparece no exame já é uma enfermidade. Aqui tudo isso pode aparecer antes de ser uma enfermidade. O meu fígado não aparece nada, a minha vesícula não aparece nada no exame, porque eu cuido. Se eu não cuidasse, já teria pedra na vesícula, já teria até tirado a vesícula, como é comum na minha família, tirar a vesícula. Então o rim, ele aparece com sintomas como, por exemplo, seu pé é gelado, seu pé transpira, você transpira no pé e na mão, que chama hiperidrose, é um sintoma do rim em desequilíbrio. Seu pé gelado é um sintoma do rim em desequilíbrio. E cada vez mais as pessoas estão com o pé gelado, não é verdade? Antes era só as meninas mais jovens, agora não. Agora todo mundo vem aqui com o pé gelado. É sintoma do rim, então você tem que cuidar do rim. Você tem que caminhar, você tem que aquecer esse pé com escalda-pé, com meia, trabalhar de bota, se seu lugar tem muito ar-condicionado. As mulheres trabalham aqui nos bancos, aqui na Paulista, com sandália, o pé fica gelado. O pé gelado desfavorece os órgãos sexuais, tá? Cria problemas hormonais, tanto para o homem como para a mulher, não é bom para a libido, não é bom para os órgãos sexuais. Por que eu estou pondo a mão aqui? Porque já já nós vamos falar do sacro, e aqui estão os hormônios sexuais e os órgãos sexuais. Então, além de desequilibrar o rim, o pé gelado, ele desequilibra os órgãos sexuais, que a gente já vai ver isso, tá? Então, precisa comer raízes. Raízes esquenta seu pé. O que é comer raízes, gente? É comer cenoura, aipim, mandioca, inhame, tubérculo também serve, batata não serve, né? Come inhame, que é melhor que batata. Raízes yang, que vai esquentar o seu corpo, tá bom? Se você tem dor mais aqui embaixo, né? É muito comum hérnia de disco, artrose no final da sua lombar, começo do sacro. Então, lombar 5, sacro 1, nessa região aqui, hérnia de disco, tem a ver com os intestinos. Nós temos 2 intestinos, intestino grosso e G, intestino delgado, ID, tá? O intestino delgado, ele tem a maior mucosa do nosso corpo, né? O intestino delgado, ele é longo, muito longo, ele tem uns 6,5 metros no mínimo de comprimento, e é onde a gente absorve os nutrientes. Depois, esse alimento que a gente comeu vai ser absorvido ali, tá? Então, a gente tem as microvilosidades dentro do intestino para absorver os nutrientes. E ele fica muito inflamado se você come muita farinha, farinha branca, massa, alimentos processados que não tem fibra. A carne, por exemplo, nenhum tipo de carne tem fibra. Só os carboidratos têm fibra, os carboidratos complexos. Os carboidratos simples não têm fibra praticamente, que é o pão branco, o arroz branco, a farinha branca, a massa, o macarrão, né? Essas lasanhas prontas que você come. Tudo isso, passando uma vida comendo isso, não é? Achando que está tudo bem, que é assim que todo mundo come. Então, você pode criar uma hérnia aqui, vai prender o seu intestino, porque o intestino nosso precisa de fibra para o bolo alimentar se transformar em bolo fecal e sair, né? Então, da nossa boca até o nosso ânus, vai 8,5 metros de aparelho digestivo. Então, precisa mesmo a gente comer fibra, comer frutas, comer legumes, comer cereais integrais, em vez de comer farinha branca, arroz branco, pão integral, porque tem fibra, seu intestino vai funcionar. A gente precisa de fibra e de água para eliminar. Então, intestino preso uma vida inteira
lá na frente aparece uma hérnia. E aí é o que eu falei para você, você vai achar que a hérnia é daquele movimento que você fez para baixar, para pegar uma sacola, não sei para quê, entendeu? Não é, foi construído. Se o seu intestino é inflamado, se você tem síndrome do colo irritável, se você tem síndrome de Crohn, se você tem disbiose, porque dentro do intestino a gente tem 10 trilhões de bactérias. Quando a gente desequilibra esse microbioma, o microbioma é o habitat daquele lugar, os seres que vivem ali dentro. Então tem um microbioma na nossa floresta amazônica, que tem milhares de seres que vivem ali, insetos, animais, né, índios e tudo mais. E a gente tem um microbioma dentro do nosso intestino de 10 trilhões de bactérias de vários tipos, e tem as bactérias boas e as ruins. Se a gente come só coisa que alimenta a bactéria ruim, a gente tem a disbiose, que é um desequilíbrio na nossa flora. Então, ela fica irritada, ela fica inflamada, porque só crescem as bactérias ruins, que se você come só farinha branca, vai dar alimento para a bactéria ruim. E aí, você tem um intestino irritado, você tem um colo irritado, você tem câncer de colo, que é o segundo câncer que mais mata no mundo, não é? Câncer de intestino, tá? Aumentando muito em todos os países, tá? Inclusive no Brasil. Por quê? Porque a gente acha que tá tudo bem, ir no banheiro a cada 3 dias, e o que você come tem que sair em 24 horas, não é? Senão ele cria aqui dentro bastante bactéria ruim, ele fermenta, ele cria toxinas, né? A toxina que a carne vermelha libera se chama putrescina, só o nome já é feio, não é verdade? De putrefação. Então não pode ficar aqui dentro essa carne 3 dias, não pode. Aqui dentro é uma estufa, dentro do nosso corpo é uma estufa, é quentinho, olha a temperatura da sua urina, não é quente? Ou você acha que ela saiu da geladeira, que lá dentro é geladeira? Não é geladeira, é estufa, tá? É mais quente do que aqui, que é 36,5, né? Olha a temperatura, toca na urina quando o bebê faz urina, faz xixi, como que é a temperatura da urina do bebê? Não é quente? Então, seu intestino está em contato com sua bexiga, que estão encostados, é quentinho lá dentro. E o alimento libera toxinas, que é uma palavra mais educada, mais refinada para dizer que ele apodrece dentro de você, não é? Aí você vê o cheiro, por exemplo, das fezes, que fica muito tempo. Então, precisa fazer o intestino mudar, precisa mudar a condição do seu intestino. Se ele estiver inflamado, precisa mudar. Eu tenho várias coisas aqui que você pode assistir no meu conteúdo gratuito, ensinando sobre os alimentos anti-inflamatórios e tudo mais, né? E os pontos também. E aí a gente vem para a parte do sacro, que está aqui, né? O sacro é esse osso triangular aqui, até o cóccix. O sacro está relacionado aos órgãos sexuais, aos hormônios sexuais. E também a bexiga. Então, se você tem com frequência cistite, né, que é infecção urinária, se você tem incontinência urinária, se você levanta à noite 3, 4 vezes para ir ao banheiro urinar, tem um desequilíbrio na sua bexiga, não vai aparecer no exame. Você vai fazer ultrassom da sua bexiga, que bom que não aparece no exame, porque quando aparece no exame, já é uma coisa mais preocupante, não é? Ou é uma infecção, ou é um tumorzinho que pode ser benigno, maligno, tudo isso é incômodo e já é enfermidade. Eu estou dizendo de um desequilíbrio que acontece antes da enfermidade. Então, quantas vezes você está indo urinar? O ideal é que a gente urine antes de dormir e urine quando acorda, tá? Se a sua bexiga está te acordando várias vezes à noite, ela está hiperativa. Então, precisa tratar o sacro, que melhora a bexiga, precisa tratar a bexiga, que melhora o sacro. Se a sua bexiga está em desequilíbrio, o seu pé vai estar gelado também. Seus órgãos sexuais, os hormônios vão estar alterados.
Quando você tem hormônios alterados, você tem hormônios sexuais, né? Testosterona no homem, progesterona, na mulher também progesterona e estrógeno, né? Aqui você vai ter dor no sacro, por causa hormonal, por causa da bexiga. Se a sua bexiga está caída, você vai ter pressão no sacro, tá? Então, quando você tem cólica menstrual, por exemplo, você tem peso no sacro, né? Nessa região sacral. Então, aqui está relacionado aos órgãos sexuais e à bexiga. Então, precisa tratar a bexiga, tratar os hormônios, para você sarar da sua dor no sacro. Então, falando um pouquinho, ainda temos um tempinho para falar dos estados emocionais de cada órgão, não é? Então, a gente tem aqui o fígado, que eu já falei bastante para vocês, da raiva, da irritação, não é? Da explosão, isso, de repente, que acontece, parece um terremoto. Aqui nós temos o estômago e o pâncreas, que está muito ligado à preocupação, à tensão mental, aquela pessoa que está sempre preocupada, sempre tensa, tá? Gera muito essa dor aqui. Às vezes, não é? O diabetes emocional, o açúcar sobe só pelo estado de preocupação, pelo estado de tensão mental. O açúcar sobe, não é verdade? Aqui a gente tem o coração, né? Também, e a circulação, então, está muito ligado à ansiedade, tá? Quanto mais ansioso a gente é, ou a gente herdou essa ansiedade de uma família muito ansiosa, às vezes todo mundo fala ao mesmo tempo, briga para ver quem vai falar mais, fala demais também, o coração muito ativo, então está ligado à ansiedade, precisa acalmar, precisa respirar, precisa fazer o ponto que a gente fez ontem na axilas, que libera a saliva, que acalma, que relaxa, que estimula o parasimpático, tá? Aqui o rim está muito ligado ao medo, à insegurança, né? Quantas vezes a gente sofre alguma violência, né? Ou física, por exemplo, a gente pode ser assaltado, pode sofrer uma violência verbal também, afeta muito o rim. Tem muito a ver com o nosso estado interno de segurança, de confiança, de segurança na vida, de confiança no outro, de confiança em si mesmo, com autoconfiança, tá? Se seu pé está gelado, sua confiança está um pouco mais frágil, tá? É isso, estou dizendo já bem claro para você ir entendendo, tá? Porque a gente não tem muito tempo, né, nesse curso. Então, para você entendendo e buscando saídas, buscando soluções. Se você tem dor aqui, você precisa tratar da sua confiança, tá? De várias formas você vai tratar. Tratar o seu rim, que melhora a sua confiança, por exemplo, tá? O intestino grosso, principalmente, é relacionado a um estado depressivo. Então, se você tem hérnia aqui no final, ou artrose no final da sua lombar, é bem possível que você tenha uma tendência a ficar deprimido, tá? Uma tendência a ficar triste, a chorar, a se isolar, a se fechar pela depressão. Então você não liga para ninguém, não telefona, não pede ajuda, porque você está muito deprimido. Então você vai se isolando das pessoas, tá? E aqui também tem a ver com a confiança também, né? E também com a menopausa, por exemplo. A gente vai falar amanhã um pouquinho de menopausa, tá bom? Que interfere muito na coluna, interfere aqui embaixo também, tá? E aqui em cima também, a menopausa na região do coração. A gente fala um pouquinho isso, porque a menopausa gera uma certa ansiedade, muda a nossa relação com a circulação, com o coração. Então, afeta um pouco aqui a menopausa, dá dor aqui. Se você tiver com dor aqui, pode ser isso. E também dá dor no sacro. No final aqui da coluna toda, a menopausa pode dar por causa da baixa hormonal, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar perceber nesse curso, que é bem o começo, bem o beabá, que dor que você tem, através da dor que você tem, que lugar da coluna que ela tá, que lugar da musculatura que ela tá.
Aí você vai perceber a relação com esse órgão. Ah, eu tenho pressão alta, então você está tendo dor aqui em cima. Ah, eu sou um pouco triste, meio deprimida, estou indo para uma fibromialgia, que tem muito a ver com esse estado, meu intestino não funciona, ou ele é muito sensível, tudo que eu como ele solta, ou ele é muito preso. Então você está mais deprimido, você tem dor no final da sua lombar. Como que está seu intestino? Essa relação que a gente tem que fazer. Seu pé está gelado, você tem dor no sacro por causa da bexiga, você tem dor aqui em cima por causa do rim, você tem um pouco de falta de confiança na vida, você tem muitos ciúmes, você tem a bexiga muito ativa, muita cistite, muitos ciúmes, falta de confiança em si mesmo, no outro, entendeu? Então, é essa relação toda. Agora, eu quero que você escreve aqui para mim, que você escreve. Vou abrir aqui os comentários para você escrever o que apareceu mais nessa relação que você está vendo da sua dor com seu desequilíbrio orgânico. O que apareceu mais? Foi a cervical? Onde é a sua dor maior? Eu sei que algumas pessoas me passam testemunhos que dói tudo. Tudo bem, dói tudo, mas qual é a sua dor mais antiga que sempre aparece quando alguma coisa acontece? É importante a gente ver, gente, quando a gente tem uma situação de estresse, muito estresse. Por exemplo, a pandemia que veio, né, em 2020, começo de 2020, uma situação de muito estresse para todos nós, não é? Como lidar com isso? Vai aparecer onde a dor? Vai aparecer onde o estado emocional? Quem está mais com o intestino preso, intestino irritado, vai ficar deprimido, vai ir para o antidepressivo. Eu atendi inúmeras pessoas aqui deprimidas, tá? Quem tem o coração, a pressão alta, mais ativa, a circulação muito ativa, vai ficar ansioso, vai ter crise de ansiedade. Aí vai no psiquiatra tomar remédio ansiolítico pela ansiedade com o mesmo estresse. Você entende? A mesma situação. Vem e você vai reagir a essa situação conforme o seu órgão mais vulnerável. E aí aparece uma dor nas costas relacionada a esse órgão. Então, se você tem muita raiva, vem essa situação, você vai ficar com muita raiva. Fica com raiva de chinês, fica com raiva do governo. Não estou dizendo que não é para ter raiva, tá? Não estou dizendo como manifesta o estresse em você. Manifesta naquele órgão sensível e vulnerável, tá? Então você fica com raiva da máscara, que você tem que usar máscara, fica com raiva do governo, fica com raiva da onde veio o Covid, sei lá o que, entendeu? Então, ali te pega o estresse para essa situação. Então, para outra pessoa, se você é um diabético, de uma família diabética, você vai ficar preocupado, muito preocupado, mas muito, assim, com aquela cara assim fechada, preocupado, pensando, uma tensão mental, e aí a glicose vai lá para cima. Não é verdade? Ou a gastrite aparece, que é a preocupação. De tanta preocupação, começa a acidez no estômago, o pH fica muito ácido. E você tem uma gastrite, um refluxo e não sara. Então, falando aqui, lombar, fígado, cervical é fígado, né? Lombar pode ser rim, pode ser intestino. O que é mais sensível em você? Urina muito à noite, pé gelado, quando é lombar, ou o seu intestino é preso, ou o seu intestino é solto. Sacro lombar, menopausa, cólica, bexiga, pé frio, insegurança, tudo junto. Esse é um diagnóstico perfeito, clássico de uma pessoa que tem aqui, ó, a lombar e o sacro com dor, tá vendo? Vocês entenderam direitinho. Tenho muita ansiedade, MASUP, então pode ser aqui em cima, né? Vai ter dor aqui entre as escápulas. Minha lombar, muito próximo ao quadril, puxa para a perna esquerda. É bem possível que seja intestino.
Minha mãe está deprimida e também com pressão alta. Sim, vai tratar aqui em cima e vai tratar o coração naquele ponto aqui, tá? Deu tudo certo, minha cervical e lombar relacionada ao estômago e intestino, perfeito. Então, isso, você mesma já vai entendendo o que está acontecendo com você. Nossa, vocês são 10, gente, top. Todo mundo aprendeu direitinho. Olha, minha maior dor é lombar e sacro, problemas terríveis, muita diarreia, muito tensa na cervical, os ombros, braço e pescoço. Então aí tá pegando geral, não é? Mas aí você já sabe de onde está vindo. Então, começa. Você entendeu, tá? Eu vi que você entendeu, que você está aprendendo. Pode rever essa aula, vai ficar 24 horas. Pode rever, fazer suas anotações, tá? Para você não esquecer, tudo que eu falei é muita informação de uma vez só, tá? Eu concordo que é muita informação, é porque a gente tem pouco tempo e eu quero passar isso para vocês. Mas começa a considerar, se você quer aprofundar nesse assunto, se você tem muita dor, para tratar a sua família também, para tratar, se você é terapeuta, começa a considerar a possibilidade de fazer o meu curso mais profundo, que aí você vai aprofundar sobre esse assunto detalhadamente, são muitos módulos, aí eu vou aprofundar em cada órgão, o que você vai fazer. Amanhã eu vou explicar sobre isso, tá bom? Mas com calma. O curso, ele é para autocuidado, para você fazer em você mesmo, mas ele também serve para você tratar outra pessoa. Eu recebi vários testemunhos de gente fazendo esse workshop para tratar a mãe, para tratar o pai, que já são idosos, que estão com dor. Muito bonito isso da parte de vocês, tá? E também serve para quem é terapeuta. Olha aqui meus alunos terapeutas, aqui depoimento deles. Eles vão usar isso aqui na clínica. Não importa que terapia você faça, você pode incluir isso. Não importa se você é massoterapeuta, acupuntura, tá? Mas é importante entender isso. E eu tô tranquila com essa aula, que eu vi que vocês entenderam. Olha quanta gente falando aqui, né? Que entendeu, tá? E rever, porque é muita informação. Vai ficar só até amanhã essa aula, às 19 horas. Aí amanhã eu vou ensinar para vocês algumas enfermidades, né? A gente vai falar sobre osteoporose, o que fazer, que é bastante grave, artrose, o que fazer, tá? Vamos falar um pouquinho de menopausa, vou tentar incluir ali, tomar muito líquido para o disco da sua coluna. E amanhã vai ter uma surpresa também, que eu vou falar para vocês como participar, quem vier na aula, de sorteio desses 2 massageadores. São de marfim, tá? Esse aqui é madeira, que chama marfim, tá? Não é marfim, porque não pode, né? Marfim é chifre de elefante, tá? É a madeira que chama marfim. Então esse aqui é aquele de pontos que a gente usa, tem um lado mais fininho, um grosso. Esse aqui tem 3 pontas, que eu uso bastante, que é profissional, ó, para apertar aqui o camilo, que já me deu um golpe hoje de Aikido, né? E publicamente aqui, ó, tá? Esse aqui é muito bom pra gente usar, porque ele é anatômico, né? Eu trago do Japão e aí a gente faz aqui para fazer igual, tá? E vai ter o sorteio, amanhã que eu vou explicar como vai ter o sorteio, também vou explicar tudo do curso, tá bom? E o PDF amanhã vai pelo WhatsApp, porque a gente estava mandando, mas algumas pessoas não estavam conseguindo abrir no e-mail. Então a gente está mandando pelo grupo do WhatsApp, tá? Se você não está no grupo do WhatsApp, você vai lá na bio e se inscreve. Quem é novo aqui, quem entrou hoje, tá? Se inscreve para receber o PDF desse aqui, da aula de hoje, da aula de amanhã, das outras aulas. Quem não recebeu, a gente vai mandar pelo WhatsApp o PDF dessa aula, tá? Para vocês que não conseguiram abrir por e-mail, então a gente resolveu mandar só pelo PDF, pelo WhatsApp. E pelo WhatsApp também vamos mandar alguns testemunhos de alunos que já fizeram o meu curso, o Viva em Paz com Sua Coluna, para vocês verem, se inspirarem, ficar com vontade de aprofundar mais e pensar na possibilidade. Só pensar,
tá? Na possibilidade, amanhã eu passo mais informações sobre o curso. Compartilhe essa aula com as pessoas que você quer bem. Como eu disse, é um ato de amor quando a gente leva um pouco de saúde para as pessoas, que é o que eu estou fazendo aqui, junto com a minha equipe, junto com meus alunos, né? Que vocês já sabem da história dos alunos que me ajudam, né? Comenta aqui no post hoje, tá? O que você achou da aula, e também passa áudio para mim falando qual com seu depoimento do curso, o que você achou de nesse número aqui. Você passa que órgão que você achou que tem mais a ver com a dor que você está sentindo, como você se classificou. Passa o seu depoimento para mim, o que você está sentindo. Você pode falar para mim qualquer coisa que você está sentindo, tá? O número é 11 96 322 4187, tá bom? Esse WhatsApp é mais para áudio, tá, gente? Vocês passam ele para áudio. Comentários vocês fazem aqui no post do Instagram, tá bom? E aí, quem é novo aqui, me siga, porque você já tem aí no meu Instagram, no meu YouTube, que é Oquidoterapia, mesmo nome do Instagram e do YouTube, já tem muita coisa para você fazer para os órgãos, porque aí vai melhorar a sua coluna, tá bom? E eu quero falar para vocês que vocês estão de parabéns por estar aqui em pleno sábado, 7 da noite, mais de 2.000 pessoas aqui, né, juntas, buscando saúde, buscando melhorar, buscando aprender. Isso é vida, né? Muita vida nas histórias que vocês estão passando para mim, muita esperança, né, de um mundo melhor, de uma vida sem dor, tá? Parabéns por estar aqui no sábado. Aqui embaixo tem os bares, estão cheios. Você não está no bar, você está aqui aprendendo, não é? Tá? Então, também, eu quero agradecer aqui para o Camilo, a presença do Camilo, tá? A gente brinca bastante. Camilo me ajuda muito, ele atende aqui no Oquido comigo, né? Há muitos anos nós somos amigos, e ele é faixa preta de karatê de verdade, de Aikido. Vou levar outro golpe. Quando acabar aqui eu vou levar outro, tá? Então fique bem, tá? E amanhã nos vemos às 19 horas, domingo, 19 horas aqui. Imperdível, osteoporose, menopausa, artrose, vou falar do curso. Vamos fazer como você se inscrever para o sorteio dos massageadores, tá bom? Beijo, bom descanso.